E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Concretando e Agregando. O meu nome é César Bertola, sou engenheiro civil e atuo na área do concreto e agregados. Hoje vamos falar um tema muito importante, uma equação de divisão que ela é fundamental para o concreto e para a argamassa, que é a famosa relação água-cimento. Mas para começarmos, eu preciso dizer como se deve pedir um concreto. Você pode pedir um concreto por FCK, consumo de cimento, o tipo de pedra, o slump ou trabalhabilidade. E um dos itens que falta nessa listinha é o fator água-cimento. Então, gente, vocês podem ver que é uma relação clara e tranquila. Mas ela pende sempre para um lado ou para o outro. Eu vou mostrar aqui alguns casos onde você pode ver o aumento da trabalhabilidade com a queda de resistência e seu fator água-cimento. Eu vou mostrar também 3 tabelinhas, uma de rodado em laboratório de usina de concreto e as outras 2 retirei da internet. Como você pode ver nessas 3 tabelinhas, você pode obter o famoso fator água-cimento. Para a primeira consideração no fator água-cimento, eu vou mostrar aqui 3 traços onde temos o mesmo FCK e temos o acréscimo de água. Com esse acréscimo de água, queda na resistência e, consequentemente, muda o fator água-cimento, mantendo o mesmo consumo de cimento. Isto acontece muito quando você tem mantido o mesmo consumo e varia a quantidade de água. Então dá para ter uma ideia, gente, de quanto mais água, mais fraco fica. E essa relação água-cimento ela fica desbalanceada. Isso funciona tanto para o concreto como para a argamassa. Então, gente, aquela história de você pedir um concreto para usina ou rodar um traço na obra sem muito critério, você pede para a usina, por exemplo, um FCK 25, pedra 1, slump 10, mais ou menos 2. Chega o caminhão na obra, você descarrega com 14, 15, mas o consumo de cimento lá dentro é o mesmo. Então você tem queda de resistência, porosidade no concreto, mas tem facilidade de trabalhabilidade. É isso que todo aplicador deseja. Facilidade de aplicabilidade. Só que essa facilidade, ela tem que ser compensada. Ou você é rígido nesse ponto, eu vou pedir 10 mais ou menos 2 e descarrego até 12. Ou você tem que aumentar o consumo de cimento. Existem alguns casos onde o aplicador ou o construtor quer pôr um saco de cimento no caminhão betoneiro. Na obra não acontece isso. Você roda um traço de concreto, o cara lá em cima pede para colocar mais água e você põe mais água. Só que não aumenta um saco ou meio saco ou assim por diante. Então essa relação água-cimento é uma relação muito importante que deve ficar na cabeça das pessoas. Não é só, eu ponho mais água que está tudo bem. Não é bem assim. Então, vale o recado. O segundo ponto que eu quero colocar é as 3 tabelinhas, onde você pode comparar um traço rodado em laboratório de usina de concreto com mais 2 tabelinhas pegas pela internet. Peguei uma onde você tem traços por metro cúbico e outra tabelinha com traços por lata. Por aí você consegue definir o fator água-cimento. Óbvio, não? É só pegar a quantidade de água e dividir pela quantidade de cimento, ou consumo de cimento. Então dá para você ter uma ideia quanto à eficácia de um traço de concreto rodado em laboratório. Se você comparar o traço rodado em laboratório com os outros 2 traços das tabelinhas, você vai ver que os consumos são muito maiores para o mesmo FCK. Então, gente, vou dar uma pausa para você dar uma olhada que quanto é importante você ter um traço bem definido e bem trabalhável.
e não pegar qualquer coisa da internet, por exemplo. Dê uma olhada nessas 3 tabelinhas. Deu para ter uma ideia? Se você der uma pausa também nas tabelinhas anteriores, ou nos traços anteriores, você vai ver o quanto é importante a adição ou não de água. Então, frisando novamente, quanto mais água, mais fraco fica e mais problema você vai ter. Fissura, porosidade, perda de resistência. Ah, mas na obra eu rodo esse traço há muito tempo. Lógico. Consumo altíssimo. Por que o consumo rodado em obra é muito alto? Porque tem uma série de itens que não são observados. Condição da lata depois de um certo tempo, mistura na betoneira, água pedida pelo aplicador, a pedra contaminada com impurezas ou pó, areia não qualificada e assim por diante. Tem melhorado muito essa condição, gente, mas ainda encontramos isso. Então a maioria dos problemas que temos em obras hoje em dia é a água adicionada ou a matéria-prima também utilizada. Então, quando você for rodar um traço de concreto na obra, por exemplo, você precisa fazer um teste. Porque esse teste vai te dar condição de trabalhabilidade, eficácia, durabilidade e de custo. E é isso que vou usar. Vou rodar esse traço. Tá vendo, mestre? É isso que eu vou usar. E quando pedir um traço de concreto, saber o que está pedindo. Porque se você for pedir um traço para economizar dinheiro, e lá na obra você aumentar a plasticidade do concreto, fora da nota fiscal, você terá também problema. Então, gente, é um item muito pequenininho, fator água-cimento, mas é muito importante no concreto. É isso que nós tínhamos, gente, para o momento. Se vocês gostaram, deixe seu like, faça sua inscrição e clique em todos, para que possam receber novos vídeos no futuro. O próximo item é o item de 3 letrinhas, o famoso também FCK. Como ele surge? Interrogação. Para que serve? Interrogação. Deve constar nas plantas onde você vai executar o projeto? Interrogação. Vamos ver tudo isso no próximo vídeo. Um grande abraço, até breve e tchau.